Hello guys, it's Teacher MJ right here. Bem-vindo à nossa primeira aula, ok? Aula número 1. Esta é a aula em que nós estaremos a desmistificar aquilo que diz respeito à língua inglesa. Nesta aula vamos partilhar os segredos da língua inglesa. O que é que faz com que alguém realmente fale inglês em pouco tempo? Bom, primeiro nós precisamos saber que na língua inglesa existem o que é chamado de habilidades inglesas, the English skills. Você sabe o que quer dizer the English skills? The English skills quer dizer as habilidades inglesas. Essas habilidades são responsáveis pela evolução de uma pessoa que está a aprender a língua inglesa, ok? Existem 4 habilidades. Essas 4 habilidades que existem, tem 2 que surgem automaticamente como consequência dessas 4 habilidades. Vamos a isto. A primeira habilidade é chamada de listening skill. Listening skill é a habilidade de poder ouvir, poder perceber algo que alguém diz na língua inglesa, ok? Significa que toda vez que um estudante de inglês decide estudar inglês, este precisa criar novos hábitos. E quais são esses hábitos? Os hábitos que estamos a falar aqui são exatamente esses que dizem respeito às habilidades da língua inglesa, the English skills. O hábito de ouvir conversas em inglês, o hábito de ouvir o inglês falado. Se você iniciou agora nessa jornada, desenvolva em ti o hábito de ouvir alguma coisa em inglês. Ouça English conversation, conversas em inglês. Ouça conversas. E assim você estará a preparar o seu ouvido para poder reconhecer a informação dada pelas pessoas. Então, esta é a primeira habilidade. Habilidade número 2. Segunda habilidade. A segunda habilidade chama-se reading. Você, como estudante de inglês, você precisa ler inglês. Você precisa desenvolver este hábito de leitura. Ler inglês. É normal, numa primeira fase, você não perceber. Talvez você diga, teacher, eu não estou a perceber. Como é que eu vou ler uma coisa que eu não estou a perceber? Tenha em mente de que a primeira coisa não é você perceber. A ideia aqui, para com esta habilidade, é você desenvolver, ou seja, treinar a sua língua, é de você desenvolver nova forma de poder falar, de se expressar em inglês. No entanto, você precisará ler alguma coisa. Leia numa voz em que você consiga ouvir, voz ativa, é claro. Mas atenção, não precisa fazer barulho, ok? Senão vão te confundir, vão dizer talvez que você está louco ou que você não está bem, ok? Right? A terceira habilidade tem a ver com a escrita, writing. Mas esta habilidade é conhecida como habilidade dependente, pois ela depende de palavras. Não tem como você poder escrever algo sem conhecer palavras. Há uma diferença entre simplesmente escrever o que você pensa e fazer cópia de algo escrito por alguém. Para você treinar a habilidade do writing, você precisa escrever. Mas para escrever, você precisa conhecer as palavras. Por isso, é recomendável que você tenha um dicionário. Neste dicionário você poderá encontrar lá palavras e expressões. Tenta memorizar por dia 3 palavras. Em 90 dias, ou seja, em 30 dias você terá 90 palavras. Então, isto poderá lhe ajudar a crescer bastante no inglês. E não só, note que ninguém escreve sem pensar. Tudo que você escreve, você pensa antes. Então, quando você começar a escrever em inglês, você estará a trabalhar com esta parte que tem a ver com o seu pensar em inglês. Já se imaginou a pensar em inglês? Uau! É outro nível. É uma coisa surreal, ok? A quarta habilidade e a última tem a ver com a fala, é o speaking skill. Você, como estudante de inglês, precisa desenvolver também o hábito de falar inglês. Não adianta estar a estudar tanto e você não fala. Estuda muito, mas não tem coragem de falar. Isso não vai lhe ajudar. Seja ousado, tenha ousadia, fale inglês em qualquer momento. Não importa o número de palavras que você conhece, apenas pratique, apenas fale, ok? Apenas fale. The more you speak, the more you improve. Quanto mais você fala, mais você melhora. Ou seria, the more you speak, the more you improve your speaking skill. The more you write, the more you improve your writing skill. The more you listen, the more you improve your listening skill. Essas são as 4 habilidades da língua inglesa.
Vamos lá, fazer uma revisão. Listening skill, habilidade de escuta. Reading skill, habilidade de leitura. Writing skill, habilidade de escrita. Speaking skill, habilidade de fala. Ok? Então, quando você trabalhar essas habilidades de forma constante, você vai perceber que, do nada, as duas outras habilidades que surgem automaticamente como consequência da prática das 4 principais poderá surgir. São essas: understanding, ok? Diga understanding, isso, understanding. Understanding é a capacidade de entender, a habilidade de entender, ok? Então você vai perceber que, se calhar, aquelas músicas que você escutava e não entendia, agora você já entende. Uau, que maravilha! Afinal, aquela música está a dizer isso. Uau! Então, uma das coisas que aconteceu comigo, tem músicas que eu não percebia, mas por causa de inglês, por causa de trabalhar de uma forma constante nessas habilidades, eu passei a perceber estas músicas. E depois vem o thinking. Thinking é a habilidade que diz respeito ao pensar. Chega ao nível em que você começa a pensar em inglês. Já se imaginou? Pensar em inglês. Chega no nível em que você começa a pensar em inglês, meu. Think in English. É possível. Talvez alguns digam, não é possível. É possível pensar em inglês. Sim, é possível. Mas para tal, é necessário que se trabalhe todas essas 4 habilidades que nós fizemos menção de forma insistente. Did you understand? Ok? Se você já entendeu, não deixe de partilhar, seguir esta página, ok? Esta é a nossa aula número 1. Nós começamos por trazer a fórmula do inglês para depois avançarmos com as demais aulas. Partilha, subscreva, faça tudo, comenta e pronto. Thank you, bye bye. It's teacher MJ right here. See you.